Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. No programa de hoje eu converso com Eliseu Braga Chagas, que é secretário de Desenvolvimento Econômico de Itanhaém. Vamos falar um pouquinho do atual cenário do município nesse período de pandemia. Secretário, bem-vindo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Aos amigos aí da rádio, repórter da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, dizer do prazer de poder compartilhar, bater um papo com vocês aqui hoje em home office, da situação das cidades, em especial de Itaém, que está aqui na Baixada Santista, e como a gente vem fazendo para enfrentar esse problema da pandemia, né, no dia a dia, e acabar achando uma solução para a sobrevivência da cidade, dos comerciantes, e ao mesmo tempo fazendo um combate a essa pandemia que assola aí o país de uma forma. Sem dúvida. Secretário, como a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, né? A Baixada Santista aí completa 96 dias de quarentena, quer dizer, um período bastante considerável. Dentro do Plano São Paulo, a Baixada estava então na fase 1 vermelha, há 14 dias ela avançou então para a fase 2 laranja, o que já é aí um avanço considerável que diz respeito à flexibilização, né, das medidas de isolamento. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o momento atual, né, aí do município de Itanhaém. Qual o raio-x que o senhor faz, né, deste momento, no que diz respeito às estatísticas mesmo, de contaminação, de óbitos, de internação? Como que está a situação aí em Itanhaém? A gente tem a felicidade de estarmos num consórcio aqui de desenvolvimento da região metropolitana da Baixada Santista, onde fazem parte 9 municípios, né? E as decisões acabaram sendo tomadas em conjunto. Então, tudo que se conseguiu para combater o Covid, todos os respiradores que foram direcionados do governo do estado, visando aí minimizar o impacto da pandemia, foram feitos em condomínio e foram feitos com o consórcio dessas 9 cidades da região metropolitana da Baixada Santista. A gente vem acompanhando diariamente, porque a gente sabe que a flexibilização ela depende tão somente da resposta da saúde, né, que os números desçam para que a curva achate. A gente acompanha dia a dia, eu estou aqui com uma anotação do lado, a gente tem uma taxa de ocupação hoje, acabei de receber do pessoal da Secretaria da Saúde, uma taxa de 48%, com 133 casos confirmados, 105 curados, 18 óbitos. Esses números que fazem parte daquela equação em que a gente precisa ter capacidade para receber nossos doentes, para que a gente possa dar continuidade ao plano contingencial de combate ao Covid. Vale lembrar que a nossa região, daqui fala em região porque a gente cedia aqui em Itaém, nós temos o hospital regional que atende as demais cidades, né, vizinhas aqui. A gente não teve nenhum caso aqui desde o início da pandemia de nenhum paciente que tenha passado por essa enfermidade que não tenha tido atendimento adequado na nossa rede hospitalar da região. Então a gente até atribui isso, como a gente estava falando há pouco, quando começou essa questão de faseamento do Plano São Paulo, do governo do estado de São Paulo, e a gente de cara, assim, já no início estivemos com uma decepção muito grande, que fomos considerados como uma área na fase vermelha, né, que tinha restrição total aos atendimentos. Houve ali uma consciência muito grande, Caterina, dos prefeitos e das associações comerciais, OAB, ACAI, engenheiros e arquitetos, para que a gente entendesse o plano. A gente queria entender o porquê, a quantidade, como que aquilo era feito, né? E isto feito, a gente pôde, de uma maneira, elaborar planos e abrir um diálogo muito forte através do secretário Vignoli, da Patrícia Ellen, que é secretária de Desenvolvimento Econômico, com o Rodrigo Garcia também, que é o vice-governador, e nós conseguimos, na outra leitura, passarmos da fase vermelha para a fase laranja. Isso quer dizer aqui em Itanhaém que, passando uma vez para a fase laranja, a gente só deixa fora que não pode ter atendimento presencial somente o salão de belezas
Os bares estão atendendo em delivery, né? E a academia. Tem uma curiosidade de uns números aqui também. Hoje nós temos 12.633 empresas ativas no município. Dessas 12 mil empresas, somente 96% delas, 96% delas estão abertas. Somente 4% que estão aguardando a abertura, que são 506 empresas dessas 12 mil que eu te falei. Está aguardando o salão de beleza, o bar, o restaurante e a academia, porque as outras empresas estão trabalhando de uma maneira contingenciada, sim, fase laranja, contingenciada a 20% da capacidade, com apenas 4 horas de funcionamento. Porém, funcionando, respirando economicamente, cumprindo todos os protocolos para que a gente consiga fazer a manutenção e melhora dos números para uma mudança futura de uma fase laranja para a fase amarela. Reuniões e comitês acontecem praticamente diariamente com o pessoal da saúde, onde nós resolvemos aqui, nós somos praia aqui, né? Então nós tivemos 96 dias de quarentena, e provavelmente 90 dias de sol. Então as pessoas querem ir para a praia, se sentiam presas, sentem vontade, então a gente teve viaturas na praia orientando, a gente tem muitos quiosques aqui, nós temos 121 quiosques à beira-mar, né? E então a gente teve um problema muito sério no começo de esclarecimento dessas pessoas. Nós montamos uma equipe multidisciplinar envolvendo os fiscais de posturas, liderados pelo pessoal da Vigilância Sanitária e Guarda Municipal. E a gente entende e acredita que a melhora da fase foi em cima desse trabalho do governo municipal, juntamente com os outros setores, né? Nós juntamos aqui primeiro, segundo e terceiro setor. Fizemos um trabalho ativo e passivo para combater, esclarecer e trazer a população para elas entenderem muito bem que não depende simplesmente de um decreto ou de um plano municipal. A gente guarda as orientações, como a gente estava falando, de um decreto federal, e a gente também tem que obedecer o decreto estadual do governo do estado de São Paulo, que direciona, sob pena, através do Ministério Público, oferecer uma denúncia de não cumprimento, é claro, visando a saúde da população, em detrimento da abertura do comércio, buscando um bem maior. Nós tivemos esse problema aqui em Itanhaém, nós lançamos um plano com uma retomada de 14 em 14 dias e fomos chamados a atenção pelo promotor, obviamente legalistas que somos, o prefeito Marco Aurélio determinou, imediatamente acatamos a orientação, e o Departamento Regional de Saúde, na última leitura, com os números de casos da equação que eu te falei, acabou sinalizando para a fase laranja do município, que é uma diferença muito tênue da fase laranja para a fase amarela. Basicamente, a fase laranja, ela te permite ir nos estabelecimentos que foram autorizados a funcionar, porque da vermelha para a laranja você incluiu uma gama de comércios que poderiam. Imobiliária, shopping, comércio, loja de sapato, escritórios, enfim, uma gama de atividades comerciais que foram autorizadas. Porém, qual que é a diferença na laranja? Você se direciona até o comércio, mas você faz aquela compra, aquela aquisição lá, mas você não fica lá. A diferença da laranja, basicamente, para amarela é esta, que a gente espera entrar, amanhã tem anúncio do governo do estado, a gente espera, a gente tem números que a gente acredita que nos levarão para a fase amarela, a prévia já nos deu isso há 2 semanas, em que a diferença será, claro, com toda a responsabilidade, atendendo ainda às orientações sanitárias, mas já prevê um consumo no local. Então, basicamente, a diferença da laranja para a amarela, na amarela você vai poder fazer um consumo no local. Um restaurante ele já vai ter um percentual de carga horária que ele vai poder te atender. Então a gente vê com muitos bons olhos isso, e a gente sabe que é um sufoco que o comerciante está passando. A gente entende, as obrigações não encerraram, né, não pararam, mas a gente sabe que com a subida de fases, cada vez mais a gente vai abrindo e oxigenando. Porque se na vermelha, que a gente não tem flexibilização nenhuma, a gente não deixa o comércio funcionar. Hoje, na laranja que está,
nós temos 20% de capacidade de ocupação dos estabelecimentos, esses que eu mencionei para você, com uma ocupação de 4 horas. Passando já amanhã para essa fase amarela, que é o que a gente espera, nós passaremos de 20% para 40% de capacidade de atendimento e um lapso de 2 horas de incremento, ou seja, passaremos de 4 horas de atendimento para 6 horas de atendimento. Aí o que nos resta é fazer a manutenção, continuar o pessoal se resguardando, a nossa taxa de ocupação ela chegou a ser 70%, ela caiu para 52%, ficou numa média. Hoje eu recebi, ela está abaixo dos 50%, então a população tem que ter a consciência que exemplos estão sendo dados por aí. Tem cidades que alegraram no primeiro lançamento do Plano São Paulo, a região do norte do estado, Barretos, Ribeirão Preto, Presidente Prudente. Algumas delas saíram já numa condição ímpar, amarela. Dias depois, houve um entendimento que estava tudo liberado, que tivemos uma penalidade daquele setor todo lá, da saúde, que a cidade passou de uma fase amarela e passou por uma fase vermelha. Então a gente imagina, sabe da dificuldade, conheço muitas pessoas lá, como eu te falei pela Federação das Associações Comerciais, a gente sabe a briga que é, mas a gente prefere aqui fazer um negócio mais cadenciado, vermelho para laranja, laranja para amarelo, conscientizar a população, trabalhar e ir de encontro aí só nessas 506 quinais aqui da nossa cidade que não estão funcionando, porque os outros 12.127 empresas já estão funcionando aqui no nosso município. Aumentar a capacidade do sistema de saúde, né, como a gente vive em contato direto com o governo do estado, atrás de leitos, como eu te falei, a gente tem um hospital regional aqui, acompanhar a evolução da epidemia, aumentando a testagem, isso também é um grande diferencial, o secretário de saúde está muito empenhado nesse trabalho, e com isso tudo a gente já teve a feliz informação que já fomos sinalizados com o viés amarelo que vai ser anunciado amanhã. Estamos cautelosos, não vamos comemorar antes, vamos comemorar depois, mas nós sentimos que nós estamos preparados para esse viés. Secretário, acho que é importante isso que o senhor está colocando, essa classificação do Plano de São Paulo, ela acaba de uma certa forma sendo até relativa, né? Justamente o que o senhor pontuou, algumas regiões que de repente estavam na vermelha, de repente avançaram para a laranja, o pessoal se empolgou, achou que estava tudo bem e infelizmente precisou retroceder aí justamente porque o número de casos acabou subindo muito, né? Não só aqui no estado, são regiões do estado de São Paulo, a gente vê no próprio Rio Grande do Sul, algumas regiões que também aconteceu a mesma coisa. Pelos estudos que foram então aí colocados na mídia, a gente viu muitos especialistas dizendo então que o epicentro da crise são as capitais e as regiões metropolitanas e que essa crise chegaria posteriormente no litoral e no interior, né? Então, assim, é com muita cautela, eu acredito, que essas classificações estão sendo pontuadas, né? Porque a gente sabe que nem no platô da curva a gente chegou, né? O platô é quando aquela curva então estabiliza e ela precede a queda, quer dizer, a gente ainda está numa crescente. Em contrapartida, pelo que o senhor está colocando, o município de Itanhaém tem evoluído bastante, né? Quer dizer, saiu da vermelha, já entrou na laranja e possivelmente vai entrar na amarela. São poucas regiões na amarela ainda, né? Porque a situação ainda é complicada. Como que o senhor vê isso? O senhor acha, então, que o pico dessa pandemia já passou aí pelo litoral? Quer dizer, a tendência é esse número abaixar e o município continuar evoluindo nessas fases? Ou o senhor acha que ainda pode haver uma segunda onda de contaminação? A coisa ainda pode pegar aí? Kate, na verdade, a gente está lidando com uma situação futura e incerta, né? Como você bem disse, aí a classificação da cidade, inicialmente numa fase vermelha e posteriormente numa fase laranja, nos deu assim, um sentimento que nós tínhamos que entender o melhor porquê. Você imagina uma cidade com um hospital regional, como nós falamos há pouco, tá de cara numa situação vermelha. Então a gente teve que estudar, debruçar, entender todo o Plano São Paulo, ir para o Palácio dos Bandeirantes em reuniões
incansáveis com os secretários que eu mencionei para você, o Vignoli e a Patrícia L, que nos ajudaram, nos atenderam muito bem, com a ajuda de deputados e vereadores, todo o corpo político, porém muito técnico trabalhando. Tá? O que eu posso falar para você que nós estamos no terceiro, vai ser agora o terceiro pronunciamento do governo, né? Quando houve esse trabalho todo de questionamento dos prefeitos da região, principalmente o nosso prefeito Marco Aurélio, que esteve já no Palácio dos Bandeirantes com o prefeito de Peruíbe, conhece o plano de trás para frente, de frente para trás, sabe exatamente quantos leitos tem disponíveis, quanto estão para chegar, decoraram, sabe tudo e sabem discutir. Foram com tantos argumentos para o Palácio do Governo, mas com tantos argumentos, que a Patrícia Ellen sinalizou no momento, falando, esses números que vocês estão me falando, a rodada de análise, ela não é feita diária, ela é feita como nós falamos, na quinta fecha, na sexta anuncia e na segunda procede. Antigamente era de quarta para quinta, hoje agora o governo do estado mudou. E com essa ida dos prefeitos para lá para resolver dessa maneira, apareceu logo na segunda reunião, Kate, a possibilidade dos municípios estarem com viés. Então, logo após, na semana seguinte, a ida dos prefeitos e o poder de convencimento dos prefeitos da região metropolitana da Baixada Santista foi tão em cima de números e de técnicas e de demonstração de números reais que o governo do estado se sensibilizou e anunciou já naquela semana, mesmo não tendo encerrado o ciclo de 14 dias, que ele analisa a cada 7, muda a cada 14. Ele incluiu, e a gente sabe que por força de outros municípios, mas a gente sabe que a nossa cidade, nossa região, ela teve uma participação muito grande, Kate, no requisito viés. Quando estávamos com vermelho, com viés de laranja, nós entendemos que nós estávamos no caminho certo. Debruçamos, aplicamos mais ainda aí a nossa força de trabalho, a nossa vontade, a nossa união, para que a gente alcançássemos efetivamente, e para nossa felicidade, há 13 dias atrás foi anunciado, onde passamos aí para a questão. Mas não fugindo da tua pergunta, a gente sabe, procura ler, se informar, discutir, cada um no seu setor, na prefeitura. Como eu te falei, eu sou secretário de Desenvolvimento Econômico, e a gente cuida de uma parte, da parte do comércio, da parte de elaboração de decretos, de fiscalização do comércio, de orientação. E temos a Secretaria de Saúde, que é do nosso amigo Dr. Fábio, excelente, competentíssimo médico que cuida da saúde. E as reuniões os debates são calientes, porque se de um lado a saúde quer fazer a manutenção para a gente ter todas as pessoas que tenham aí o Covid tenham um espaço de atendimento, pelo outro lado, existem secretarias, no caso a minha é uma delas, que quer sim respeitar a orientação da saúde, mas com formas em que a gente venha fazer a oxigenação do comércio para que ele possa abrir e a gente enfrentar, porque o futuro a Deus pertence. Nós não sabemos, como você falou, que tem locais que abriram e voltaram, no mundo tem lugares que está voltando, em Nova York, tem lugar na China que voltou. A gente não sabe se com a entrada do verão, que entrou nós temos 3 dias de inverno, a gente não tem a informação se piora, se melhora. Tem a linha que fala que a vitamina D, que você no sol, você diminui, mas essa parte de saúde eu deixo para os meus amigos secretários de saúde. Eu quero sim ajudar na parte do desenvolvimento econômico, preparar a cidade para a gente sair dessa, e a gente já fez um mapeamento, se você me permitir que eu te fale das ações, de tudo que a gente já fez e tudo que a gente vem fazendo aqui para combater e um pós-Covid também, porque a gente vai ter um monte de gente que pediu dinheiro emprestado nos facilitadores de crédito, a gente vai ter um monte de gente que não pagou os funcionários, a gente vai ter um monte de empresário que aderiu aos planos governamentais e postergou, então a gente vai ter um novo cenário. Então a gente acredita, esse estudo é da FACESP, lá desse órgão da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, que eu faço estudo, que eu faço parte, o estudo, Kate, de 2 anos de recuperação. Então nós vamos ter 2 anos que fazer o crescimento de uma maneira bem tranquila, bem pé no chão, porque os números estão crescendo. Quem contraiu dívida, tá certo que teve desconto. Banco do Fogo de 0 a 0,7 ao mês, o 19 São Paulo a 1,20
ao mês. O Pronamp anunciou agora, essa semana, quase 16 bilhões de crédito. Crédito você pega, depois tem que pagar. Então, nosso papel, orientar as empresas, estar unido o primeiro, segundo, terceiro setor, juntamente também com outros órgãos. A gente tem umas parcerias muito fortes aqui, com órgãos do Sistema S, principalmente o Sebrae, em que a gente já está preocupado com a retomada, com o endividamento e com o cliente, que a gente não tem tanta certeza se vai continuar com os hábitos frequentando lá os salões dos restaurantes, os salões dos barzinhos, os barzinhos. A gente já vem se preocupando, inclusive, em algumas ações. Não sei se você vai perguntar, se você quer que eu fale direto já, mas o que a gente tem em Itaém, basicamente, é esta situação. Certo. Secretário, o que a gente vê é que o governo federal tomou uma série de medidas aí, no que diz respeito à esfera econômica, justamente para auxiliar os empresários, auxiliar a população, né? A gente teve a aprovação do auxílio emergencial, por exemplo, né? Pensando muito nos informais, nos microempreendedores individuais de baixa renda, nos desempregados. Tivemos também outras medidas no sentido de postergação e parcelamento de tributos federais, especialmente as contribuições previdenciárias. Acho que isso também pensando Isso. muito nos empresários para evitar demissões em massa. Quer dizer, muita coisa foi tomada, as próprias medidas de direito trabalhista, né, onde o empresário pode, então, diminuir a jornada de trabalho e o salário, e o governo faz essa complementação. Quer dizer, a gente tem as medidas aí federais. A gente sabe que cada ente tem a sua prerrogativa. Quando a gente pensa no município, né? Quais foram as medidas do município dentro da competência constitucional, então, né? Que foram tomadas nesse sentido de auxílio econômico para a população? O que isso sempre, logo na sequência, quando nós fizemos a mudança, aliás, quando nós recebemos a notícia da fase vermelha, a gente passou por uma verdadeira reestruturação de grupos de trabalho dentro da prefeitura. Como você bem disse, facilitadores do governo federal, nós tivemos por um prazo, por um lapso de tempo, que esse dinheiro não chegava na ponta, você deve ter acompanhado. Então a gente teve que, além de orientar e saber por que esse dinheiro não estava chegando na ponta, né? O governo anunciou tantas benfeitoras, mas a operacionalização, Kate, disso não foi tão simples assim. As pessoas não tinham acesso, tinham dúvidas. Então nós identificamos isso. O que nós fizemos? A primeira coisa que nós fizemos, já de olho na retomada, a gente fez um levantamento. Quais eram as atividades que estavam fora daquela fase laranja ou da amarela, ou que estarão fora da fase verde, que seriam mais comprometidas. Fizemos pesquisas no SEAD, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, cruzamos todas essas informações, trouxemos para a realidade do município, Kate, e chegamos à conclusão que alguns segmentos estariam mais necessitados do que outros. No caso, aqui em Itaém, a gente identificou alimentação fora do lar, pegou em cheio. Salão de beleza pegou em cheio. Feiras livres pegou em cheio. Logística e transporte pegou em cheio. Setor de moda, muito forte aqui, pegou em cheio. Serviços educacionais, nós estamos há 96 dias. A notícia hoje que está dando na televisão é da volta das escolas. Então, das escolas estaduais e das públicas e das particulares. A gente não tinha orientação nenhuma para dar de previsão de retorno para as escolas. Não tínhamos simplesmente respostas para os empresários donos das escolas. Muito menos do Estado, havia nenhuma sinalização. Identificamos também o setor de turismo, que a gente tem aqui um aquecimento muito grande, é uma cidade turística, e hotelaria, né, entre outros de menores proporção. O que nós fizemos? Nós planilhamos todas os facilities do Estado, do governo federal e do estadual, como você falou, e chegamos a uma conclusão na época, quando nós começamos a fazer esse tabulamento. Teve uma live que nós participamos, que o Sebrae ele soltou uma informação que 86% das empresas que pediram empréstimo, somente 14% tiveram êxito e 58% não conseguiram, né? E acho que 20 e poucos por cento estavam aguardando resposta. Então a gente, de um lado, a gente
acatava o que o governo falava, passava para a população, para o comerciante, e a resposta nossa qual que era? Não estamos conseguindo, ou seja, um verdadeiro muro de lamentações. Foi muito difícil. O governo anunciou o Banco do Povo a taxa zero, o governo anunciou o Desenvolve São Paulo a 1,20 e o Pronamp de quase 16 bilhões, como eu te falei. A gente já tinha um planejamento, quando um pouco antes da pandemia, de uma nova situação para a cidade. A gente dividiu em alguns pilares de planejamento, infraestrutura, logística, mão de obra e a parte de impostos, né? A gente teve, nesse grupo de trabalho também, a gente identificou que o governo federal, ele lançou a Lei da Liberdade Econômica, que beneficiaria 287 quinais com risco baixo, que estava para valer nas cidades, carecendo simplesmente de um decreto. Então nós rapidamente elencamos as atividades previstas nessa lei federal, né, da liberdade econômica, identificamos as atividades no município de risco baixo e médio e alto, né, e a desburocratização na abertura de empresa, assim, ficou muito tranquilo para uma empresa começar as atividades no município. A gente sabe que a gente tem que encantar a empresa para vir para cá, então não adianta só simplesmente oferecer incentivos se a empresa vem para cá e não tem uma boa escola, não tem um bom hospital, não tem uma boa segurança. Então nós startamos vários segmentos. Além desses que eu te falei, da Lei da Liberdade Econômica do Governo Federal, que estamos em fase final desse decreto de elaboração pela nossa assessoria técnica legislativa, que vai colocar 287 empresas para abertura, desde que respeitem lá a sua área de 200 metros e com uma lotação de 100 pessoas, que ele se formalizando, tendo lá o seu NPJ, ele começa, sendo risco baixo, a funcionar. Então a gente vai ter uma oxigenação. O nosso grupo de governo, quando entrou no governo, tínhamos 3 mil e poucas empresas, hoje, como eu te falei, tem 12 mil empresas. Graças a Deus nós temos um líder, o prefeito, que ele é muito empreendedor, ele sempre gosta e vibra quando a gente fala com isso. Então essa pergunta que você me fez, o que a gente tem feito, a gente tem feito muitas ações, mas a principal delas, além desse monitoramento que nós entramos em contato durante a pandemia, que a prefeitura estava fechada, porém alguns setores funcionando. Nós entramos em contato com cerca de 1.000 empresários da cidade, oferecendo crédito, oferecendo uma consultoria e orientação. Isso foi muito positivo, deu assim um resultado muito bom para nós. A gente conseguiu alavancar os empréstimos do Banco do Povo, oferecendo dinheiro de uma maneira criteriosa. E isso só nos serviu para nos... Nós temos uma área aqui que nós estamos lançando, que é a Casa do Empreendedor, Kate, ela já está pronta, onde a gente vai conseguir juntar todas essas ações. Uma abertura do Via Rápida Empresa, por exemplo, aqui em Itanhaém, a gente tem um prazo médio de 2 dias para abrir uma empresa. Esse local que já está pronto, a empresa que ganhou vai nos entregar terça-feira o prédio, vai faltar tão somente ponto lógico e alguns detalhes. Ele contém sala de treinamentos, o Sebrae, que está lá comigo na prefeitura hoje, vai para esse espaço, o Procon, o Banco do Povo e o segmento que pegou em cheio, startup. O que tem de gente que migrou para o startup, que descobriu essa ferramenta nova, e a gente fica tão feliz, Kate, de ter ajudado isso, através dos planos e do grupo de trabalho e da orientação do Sebrae, que fez atendimento. Muita gente conseguiu se capacitar e está conseguindo fazer vendas online e aumentou muito o e-commerce, né? Em paralelo a isso, nós temos também, além dessa Casa do Empreendedor, nós temos uma área aqui, Kate, em Itaém, de uma área de 610 mil metros quadrados, que a gente já está fazendo toda a adequação e já estamos também transformando numa área que vai se chamar Distrito Industrial à beira da rodovia. E uma outra ação, isso carece um pouco mais de estudo e apoio da Câmara Municipal, a gente tem uma alíquota, a gente tem uma quantidade de ISS aqui é de outra secretaria, não é da minha, é da Secretaria da Fazenda, é do Rony, mas a gente tem muito diálogo, eu posso adiantar alguma coisa. A gente vai apresentar estudo e vai ser estudado junto com os vereadores e com as entidades, a atração, o encantamento para a cidade, que além disso tudo que eu te falei, precisa ser barato para a pessoa vir para cá. Barato é a alíquota de ISS reduzida, o Imposto sobre Serviço. Nós temos uma grande quantidade dele já, Kate, na casa dos 2%. Queremos trazer a maioria
tudo que for relacionado a turismo, a que for a construção civil, a gente quer reduzir. Então a gente está num grupo de estudo, isso carece um pouco mais de dedicação, mas o que a cidade fez também é se debruçar para que essa alíquota, de preferência, seja linear. Itanhaém, alíquota de ISS 2%. Ah, um outro item que a gente fez, visando também a retomada, Kate, tem um órgão governamental que ele se chama Investe São Paulo. O Investe São Paulo ele está na secretaria da Patrícia Ellen, do Desenvolvimento Econômico. O Investe São Paulo, ele contempla o serviço, ele começou no governo lá atrás, Kate, olha que interessante, começou a ver um canibalismo das empresas saindo do estado de São Paulo. O governo, na época, não lembro qual era o governador, se era o Alckmin, sinceramente não me lembro qual foi. O governo, na época, Kate, ele determinou que fizessem estudos, os tecnocratas do governo do estado, por que estava acontecendo essa fuga das empresas. Esse grupo de pessoas que fez esse trabalho, Kate, fez um trabalho tão espetacular que não só deixou esse número reduzir drasticamente a fuga das empresas de São Paulo, como começou a acontecer o reverso. As empresas começaram a procurar São Paulo. O Investe, grata satisfação de ter um convênio com eles, que ele faz o quê? Ele, através dos consulados, ele, através de receber grupos de trabalho de outros países que querem investir no Brasil. Eu mesmo participei, no começo do ano, de uma reunião com um grupo chinês que estava querendo fazer investimentos. Obviamente eu fui puxar a sardinha para a Baixada Santista, para a nossa região aqui, e a gente é filiado a a gente tem convênio com esse grupo do Investe São Paulo, e lá você consegue, com uma chave e senha que a gente detém, impostar nesse site do governo do estado, da Investe São Paulo, as áreas que você tem para as finalidades de investimento. Olha que espetáculo! O governo do estado Secretário, acaba nos... Pois não, estou escutando. secretário, nosso tempo esgotou, infelizmente. Nosso programa Ah, tem que meia bom! hora, eu não consigo esticar. Mas a gente combina, então, uma parte 2 para que o senhor possa continuar falando desse assunto. Pelo que eu percebo, tem bastante assunto, né, para tratar, mas a Tem gente bastante marca numa conteúdo. segunda oportunidade. A gente marca Não, numa não, segunda não. oportunidade. Infelizmente, eu vou precisar encerrar, mas eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco no programa. Foi muito importante a sua contribuição. Que bacana. Desculpa ter me alongado muito, mas é que tem muito conteúdo. A secretária tem bastante. E a gente ia entrar na parte de conclusões aí da pandemia, mas a gente deixa para uma outra situação, tá bom? Foi um prazer estar conversando com vocês e obrigado pelo espaço. Precisando, você tem o meu contato, ou da prefeitura, ou de algum colega secretário que queira esclarecer com vocês aí. Para a gente é sempre um prazer. E agradecer novamente o espaço direcionado aqui para a nossa cidade de Itanhaém e fazer um convite para você vir conhecer quando passar isso tudo. Em vez de a gente fazer uma reunião virtual, vamos fazer uma reunião aqui presencial. Fica feito o convite. Sem dúvida. Vai ser ótimo. Bom, o programa Conexão Legislativa fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.